Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Crypto Insights aqui no canal. Dessa vez para poder falar para você sobre a EIP 4844, uma das principais atualizações que a Ethereum vai passar esse ano e que pode ser muito importante para o futuro dela, inclusive se a Ethereum quiser vencer algumas das criptos que são as principais concorrentes dela nesse cenário de plataformas de contratos inteligentes. E com isso, estamos aí com o Bills, né, que preparou essa análise para a gente. Dá seu boa noite aí pro pessoal, pô. Fala, pessoal. Muito boa noite. Segunda-feira de frio aqui em São Paulo. Não sei quem é de São Paulo aí, mas estou congelando aqui. E como o Carlos introduziu muito bem, a gente vai falar de EIP 4844 hoje, tá? É uma atualização bem relevante aí dentro do roadmap da Ethereum. Acredito que seja a principal atualização do ano aí no roadmap da Ethereum, talvez mais importante que o próprio Shanghai Fork em termos de usabilidade. A gente está entrando numa etapa do roadmap da Ethereum aí com muito foco na usabilidade, com muito foco em UX, muito foco em segundas camadas. Então, entender a IP 4844, ela não é só importante para a gente entender o aspecto técnico do que a Ethereum vai se tornar, mas sim os efeitos dessa atualização. E essa atualização em específico, ela tem um efeito muito grande no mercado de segundas camadas. A gente entende que ela pode destravar, não sei se um novo bull market ou uma narrativa muito forte dentro de um mercado que já é forte. A gente já está muito bem posicionado no mercado de segundas camadas da Ethereum e a gente entende que o ecossistema delas pode crescer e elas mesmas podem crescer muito com base na EIP 4844. Então, por isso que a gente está olhando tanto para isso e por isso que é importante a gente entender. Então fica aí até o final da live, que no final da live a gente vai falar tantos novos setores que podem nascer com a IP 4844, os ativos que a gente acredita que podem se beneficiar muito além da Ethereum, né, dada essa atualização, e principalmente como que a gente está se posicionando para essa atualização que deve acontecer aí entre o próximo trimestre e muito provavelmente no último trimestre do ano. É isso, né? Que boa noite pro Francisco, pro Luiz, pro Rasp C e Iagão tá aí sempre com a gente. E bora puxar a apresentação aqui. Tô colocando ela na tela agora, Bills. Bravíssimo, bora pra cima, pessoal. Qualquer dúvida, como sempre, mandem aí no chat, tá? A ideia aqui é que seja um bate-papo e não que seja um monólogo. A explicação realmente é muito técnica, eu tentei simplificar o máximo possível. É complicado, a gente passou, cara, vários comitês aqui de várias horas discutindo a IP 4844, então não é um tema fácil, eu tentei simplificar ao máximo para ficar tangível aí para todo mundo, ficar o mais didático possível, beleza? Bom, como sempre, separei essa apresentação em 3 partes. A primeira parte é entender o problema, entender o que a IP 4844 busca resolver com uma atualização. Por que a Ethereum precisa, ou por que a Ethereum está fazendo, por que os desenvolvedores estão trabalhando numa atualização como essa, tá? Qual dor que eles estão buscando resolver? E eu gostaria de resumir a IP 4844 com essa aspas, de que a IP 4844 ela é uma atualização que busca escalar Ethereum por meio da otimização do armazenamento de dados. E eu destaquei esses 2 trechos justamente para focar que a gente está olhando para uma atualização que ela busca escalabilidade no Ethereum e armazenamento de dados. É nisso que a gente vai focar toda a nossa apresentação hoje. Diferente de um demerge, por exemplo, que era meramente uma mudança de algoritmo de consenso, a gente está falando aqui de uma atualização voltada em escalabilidade, usabilidade, beleza? Entendendo um pouquinho O do que é legal problema... de entender aqui, né, que isso significa que essa é uma atualização que realmente vai mudar o dia a dia de quem está utilizando a rede da Ethereum, né, para o usuário final. Diferente do que foi o The Merge, que pô, todo mundo falou, a gente fez a cobertura aqui, mas que apesar de tudo não muda a vida de quem está usando Ethereum, ou então do que foi o próprio Shanghai, né, que a gente viu a liberação de saques, que de novo é importante, mas não muda a vida de quem está interagindo com o Ethereum. Essa sim, por estar pautada em escalabilidade, é uma atualização que vai mexer com o usuário final. Boa. Cara, e eu até vou vou fazer uma provocação aqui, discordando levemente de você, mas é que eu vou explicar logo em seguida que a IP 4844 ela não vai mudar a vida de quem está utilizando a Ethereum especificamente, ela não vai escalar a camada base, e é justamente isso que é importante a gente entender, porque vai ser muito importante para chegar na conclusão de como a gente está se posicionando, dado essa atualização, beleza? Tentando contextualizar um pouquinho da
a IP 4844, gostaria de lembrar sempre que a Ethereum ela não é escalável. Todo mundo que critica a Ethereum fala que ela não é uma tecnologia escalável, não é uma blockchain barata, que as taxas da Ethereum não são tão baixas. Realmente, a Ethereum não é uma tecnologia escalável e isso fez com que ela perdesse muito market share. Esse gráfico mostra a dominância das plataformas de contrato inteligente, obviamente em TVL, que é uma das métricas mais utilizadas, embora tenha alguns problemas aí em utilizá-la, mas o que a gente consegue ver aqui, o mérito desse gráfico, é que em azul escuro, a Ethereum, que tinha em meados do começo de 2021, final de 2020, 90 e poucos por cento do mercado, agora está com menos de 60% de dominância. Ela perdeu muito espaço de mercado, a Ethereum, por não ser escalável, por não ser barata, para não servir para um tipo de usuário e para alguns casos de uso em específico. E a solução que está sendo discutida no momento de como melhorar, como tornar a Ethereum escalável, como fazer com que o produto da Ethereum vá para a massa, atinja todos, é os rollups. São os rollups, né? Que são as segundas camadas da Ethereum. E dá para ver aqui que, cara, esse trecho eu destaquei de uma análise da A16Z, que é uma das maiores casas tanto de casas de análise quanto fundos de venture capital do mercado de cripto, deles destacando como segunda camada é a narrativa do momento, né? A aposta, a tecnologia aposta do momento no mercado de cripto. Mas para a gente entender essa questão de segundas camadas e como que a IP 4844 se comunica com elas, a gente precisa entender primeiramente como que uma segunda camada busca escalar Ethereum, busca resolver o problema de escalabilidade da Ethereum. Porque parece que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Pô, é a segunda camada ou é a IP 4844 que vai resolver o problema de escalabilidade da Ethereum? Parece que está todo mundo querendo resolver o mesmo problema. Na verdade, não. Na verdade, são duas coisas que elas andam completamente lado a lado, tá? Antes disso, vamos contextualizar de forma bem simples o funcionamento de uma segunda camada, beleza? Para quem quer entender de forma aprofundada, a gente tem 1 milhão de vídeos no canal aí explicando isso de forma mais técnica. Mas basicamente uma segunda camada da Ethereum, ela é uma blockchain que ela roda paralelamente à blockchain da Ethereum e que ela tira a execução de transações de dentro da Ethereum. Hoje a Ethereum ela faz diversas atividades, tá? A Ethereum ela é uma blockchain que você tem os validadores ali assegurando essa blockchain, mas que ela tem que rodar diversos tipos de computações diferentes, diversas atividades computacionais diferentes e ao mesmo tempo, beleza? Uma segunda camada, ela tenta fazer um tipo de atividade só, ela tenta simplificar o trabalho da Ethereum. Ela tenta fazer só a execução de transações. Obviamente, a Ethereum também faz execução de transações, mas a segunda camada ela tenta ser uma blockchain que ela só faz isso, ela só executa transações. E como que ela se comunica com a blockchain da Ethereum? Ela se comunica executando as transações e enviando para a Ethereum um pacote de dados, falando, olha, eu executei algumas transações aqui e essas transações foram XYZ, e após essas transações, eu cheguei num resultado de que o Gabriel tem 10 Ethers na sua carteira e o Carlos tem 50 Ethers na sua carteira. Esse é o estado da minha segunda camada. Esse é o estado da minha blockchain no momento. E o que uma segunda camada faz? Ela envia esse pacote de dados com essas informações para Ethereum fazer o quê? Validar se isso é verdadeiro ou não, validar se essas transações são verdadeiras, se a ordem delas está correta e se o estado final está correto. Então, ó, o Carlos transferiu para a Nicole, que transferiu para o Danilo, que transferiu para o Igor, que transferiu para o Bills. Com base em todas essas transações e a ordem delas que eu validei aqui que está correto, realmente o Bills tem 10 Ethers e o Carlos tem 50 Ether. Então a Ethereum ela valida isso, chega num consenso em relação a isso e armazena esse histórico, tanto esse histórico de estado quanto esse histórico de transações, beleza? Então é muito importante que a gente entenda essa comunicação segunda camada Ethereum e por que uma segunda camada utiliza Ethereum. Ela utiliza principalmente para segurança, e a segurança é validar tudo o que aconteceu e armazenar essas informações, beleza? Por que o armazenamento ele é importante? Vamos supor que acontece alguma coisa numa segunda camada. Bem simplificadamente, uma segunda camada ela é hackeada. Se uma segunda camada ela é hackeada, ela vai realizar um fork, por exemplo,
ela precisa ter um ponto de partida, ela precisa ter um ponto, quase como um checkpoint, para ela voltar e reconstruir a sua blockchain. Se uma blockchain ela é o que a gente chama esse livro aberto, essa cadeia de blocos, a gente precisa saber o histórico desse bloco. Porque se acontece um fork, por exemplo, a gente precisa ter o histórico das transações, o histórico dos estados para a gente conseguir reconstruir essa blockchain. E a segunda camada, ela consulta a Ethereum, ela consulta os dados que estão armazenados na Ethereum. Essa é a tal da segurança que a Ethereum fornece para uma segunda camada, beleza? E como que a Ethereum e como que essa segunda camada interage com a Ethereum? Por base em algo que a gente chama call data, tá? Ela é uma função, basicamente, que é basicamente a forma como a segunda camada ela implanta a sua transação dentro da Ethereum. E até pelo nome, dá para pegar um pouquinho do que eu estou querendo dizer e aonde a gente quer chegar, tá? O call data tem o data no sentido de dado. Então, basicamente, tem a ver com estou enviando um dado para a Ethereum, beleza? E qual que é a pegada aqui? Por que essa questão de consenso e armazenamento é tão sensível? Segunda camada está enviando um dado para passar pelo consenso e ser armazenado dentro da Ethereum. Só que a Ethereum não está validando e armazenando só o dado dessa segunda camada. A Ethereum, aqui é muito importante, tá? Eu vou pular e depois eu volto aqui. A Ethereum, ela está ela está validando e armazenando os dados das transações que acontecem também na própria Ethereum. Então, basicamente, toda a demanda de armazenamento e de validação que tem hoje dentro da Ethereum, ela tem que suprir tanto as segundas camadas, que são várias. Rollups hoje a gente conhece, tem a Arbitrum, tem a Optimus, tem a ZK Sync, tem a Polygon ZK EVM. Então, todos esses caras estão utilizando o armazenamento e consenso da Ethereum e eles concorrem com as próprias transações que acontecem dentro da Ethereum. Entendeu? Então, isso faz com que o próprio consenso e armazenamento da Ethereum fique, entre aspas, lotado. Beleza? Porque a Ethereum ela executa várias transações ao mesmo tempo. Isso é um conceito que é muito importante aqui, eu voltar antes da gente finalizar esse ponto, é que a partir do momento que a Ethereum ela atingiu o consenso sobre as transações da segunda camada, ela guarda basicamente as provas de que de que ela atingiu esse consenso, as provas do que foi validado em relação à segunda camada, que é essa outra função aí, essa outra camada de assentamento, beleza? Então, só recapitulando para ficar muito claro aqui, a segunda camada utiliza a Ethereum para segurança. Segurança é validade de transações, atingir a validade das transações e armazenar essas transações. Só que hoje, a blockchain da Ethereum, ela armazena e valida não só transações de segundas camadas, ela armazena e valida diversas transações, inclusive as transações de dentro da própria Ethereum. Esse é o início, essa é a raiz do problema que a Ethereum quer resolver aqui. Boa, deixa eu puxar aqui o comentário do Iago, né? Ele perguntou aqui se a gente vai estar lá no Blockchain Festival. Sim, a gente vai estar lá. Ele falou que vai distribuir ali umas artes pra gente, né? Dá boa noite pro Vinícius Avelar, que chegou aqui também. O Rasp C aqui também falou que eles lá da Cripto Galeria também vão estar lá no Blockchain Festival, né? Então, pessoal, o evento vai acontecer lá na USP entre os dias 20 e 23 e nós estaremos lá. Eu só queria tentar puxar aqui um pouco dessa explicação, porque o pessoal não teve dúvidas, mas eu acho que pode não ter ficado claro para todo mundo, né? O que esse desenho aqui está mostrando para a gente? Deixa eu avançar aqui o slide. Foi. Aqui, pessoal, a gente está vendo as 5 funções que a blockchain da Ethereum desempenha, tá? A gente fala assim no nosso dia a dia, enviei uma transação na blockchain da Ethereum, né? O que no final das contas isso é? A Ethereum ela é como se fosse um supercomputador, porém o computador ele não faz uma coisa só. Tá? Ele é dividido em várias funções, é como se fosse uma linha de montagem numa fábrica, né? Então, você vai fazer um sapato, por exemplo, você vai ter um cara que vai colocar lá a sola do sapato, depois vai ter outro cara que vai colocar a parte de cima, outro cara vai lá e vai prender essas duas partes, outro vai colocar o cadarço. Então, por mais que pareça ser uma coisa simples para a gente que está do lado de cada tela, esse supercomputador da Ethereum ele faz várias coisas, tá? Para a gente simplificar, são 4 coisas, que são consenso, armazenamento, o settlement que está aí e a execução de transações. Nesse desenho aqui, reparem ali onde está Ethereum, a gente juntou 2 coisas em um quadradinho só, que é consenso e armazenamento para ficar mais simples. Aí o que a gente está mostrando aqui? A segunda camada, ela não faz tudo isso. Ela se foca só em executar as transações.
Por isso, inclusive, que ela é tão rápida assim. Porém, ela também fica menos segura, né? Porque o que garante a segurança? É especialmente, né, de formas diferentes, o consenso, o armazenamento e o settlement. Então, na execução de transações, é quando você vai pegar e vai verificar se para onde que está indo aquele dinheiro, o que aquela transação quer dizer. Depois você vai para o consenso, em que você vai verificar se aquela transação está de fato sendo enviada pela pessoa que tem aquelas chaves privadas para enviar a partir daquela carteira, esse tipo de coisa. Você armazena todos aqueles dados, aquele histórico de transações, e o settlement ele vai meio que escrever isso em pedra ali, né? Vai guardar isso de maneira mais confiável. E aí o que essas setas estão mostrando para a gente é que hoje você tem um certo problema, né? Você tem a segunda camada e a Ethereum competindo para poder enviar suas transações para o consenso e para o armazenamento que depois vai para o settlement. Então, é isso daqui que se relaciona com aquela questão que a gente fala, olha, a Ethereum ela não é tão escalável, né? As transações ficam muito caras, não é tão rápido assim. Porque, olha só, você tem duas fontes diferentes de transações que estão competindo ali naquelas duas setinhas, indo para o mesmo quadradinho, né? Indo ali para o consenso e o armazenamento. E aí os validadores dessa grande rede, eles acabam tendo que ficar meio sobrecarregados, né? Digamos assim. Cara, perfeito, perfeito. A Ethereum como camada de segurança não é só uma camada de consenso. O armazenamento também é muito importante. Você armazenar as informações também é muito importante. E quanto mais demanda você tem para utilizar a Ethereum como uma camada de segurança, mais caro isso vai ficar. Beleza? Então a ideia é justamente otimizar essa questão do armazenamento. E o que mostra que isso é um grande problema é que hoje, de 100% das taxas pagas em uma segunda camada, então vamos lá, utilizei uma segunda camada, utilizei uma Arbitrum da vida e paguei uma taxa. Essa é a receita da segunda camada. Entre 70% a 80% dessa receita vira custo para pagar essa função de call data, para enviar uma transação da Ethereum. Então é muito caro para uma segunda camada hoje utilizar a Ethereum como uma camada de segurança. Cerca de 70% a 80% da receita da segunda camada é utilizada só para pagar essa segurança, o que mostra que realmente isso ainda é um problema hoje. E o que isso acaba Então, por afetando? exemplo, né, os usuários vão usar a segunda camada, e aí você tem 100 usuários lá que vão pagar $1, por exemplo, para poder usar uma Arbitrum, né, para poder pagar uma segunda camada. Então, esses 100 usuários vão, no total, gastar ali $100. Desses $100, a segunda camada vai gastar 70 só para poder pagar para enviar as transações dela lá para a rede da Ethereum, né? Pois é, cara. Imagina então se o custo para você enviar uma transação para Ethereum fosse de $10, ao invés de 70, $80 fosse $10. O que a segunda camada poderia fazer? Poderia cobrar menos. Ela poderia falar: olha, eu não vou cobrar 100 de taxa, eu vou cobrar 50, porque o meu custo caiu muito menos. Eu consigo manter uma margem, eu consigo manter um grau de lucratividade alto, cobrando menos os usuários. E é justamente por isso, por esse custo alto que as segundas camadas têm para utilizar Ethereum, que um roll-up, uma segunda camada, hoje ainda é muito caro. Quando a gente fala de uma Arbitrum ano da vida, a gente está falando de só para fazer um swap de tokens, que é uma transação extremamente simples, pagar 28 centavos de dólares. Eu estou falando quase de você gastar R$1, na verdade, mais do que isso, você gastar R$1 para você fazer um mero swap de tokens. Cara, para muitos usuários e para a gente atingir a adoção em massa, para a gente atingir a tal da escalabilidade em massa, isso aqui ainda é um impeditivo muito grande. Então, as segundas camadas, elas podem fazer o que elas forem para tentar se tornar mais eficiente a execução das transações dentro delas. Mas a Ethereum ainda é um problema. Elas utilizarem a Ethereum ainda é um problema, porque ainda é caro você armazenar e utilizar a segurança da Ethereum, beleza? E aí, a gente vai para a segunda parte dessa live, que é justamente tentar entender a solução, tentar entender a provável solução. Eu digo provável porque é como os desenvolvedores da Ethereum estão trabalhando hoje. É o que eles estão apostando hoje para resolver esse problema e tornar a Ethereum mais escalável. Mas nada impede de que ano que vem apareça uma outra solução, apareça um caminho que eles considerem mais viável. A gente está falando de um mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia, obviamente, ele passa por inovações, passa por mudanças de paradigma o tempo todo. Não era essa ideia no ano passado, talvez não seja essa ideia no ano que vem, mas a gente tem que trabalhar para entender como que a Ethereum está evoluindo nesse momento, tá?
E para a gente entender essa provável solução, a gente precisa dar um zoom out, a gente precisa dar um passo atrás, entender esse super futuro da Ethereum, né? O ano passado foi divulgado esse super roadmap da Ethereum, dividido em 6 etapas. Então, basicamente, na cabeça dos desenvolvedores da Ethereum, para a gente atingir um grau de usabilidade, para a gente atingir basicamente o endgame, para atingir o estágio final da Ethereum, a Ethereum como uma plataforma de contratos inteligentes segura, escalável, a melhor plataforma de contrato inteligente do mercado, a gente teria que passar por 6 fases, beleza? A gente passou pela primeira, que é o Demerge, que foi aquela mudança do algoritmo de consenso. E a gente está na segunda, que é o Desurge, que é, não, vou dizer assim, coincidentemente, a primeira etapa desse roadmap especialmente focada na questão de usabilidade, na questão de UX, que é o que a gente está destacando desde o começo da live. A gente está numa etapa do roadmap da Ethereum que realmente vai começar a afetar a usabilidade, vai realmente afetar a escalabilidade da Ethereum. E é justamente isso que o The Surge foca. Na fase que a gente está do roadmap da Ethereum, ele busca atingir esse full rollup scaling, que é basicamente essa escalabilidade total via rollups. Então, a Ethereum, como uma camada de segurança focada em segundas camadas, focada em outras blockchains utilizando a Ethereum para segurança, a ideia dos desenvolvedores da Ethereum é que a fase que a gente está do seu roadmap atinja essa escalabilidade total após ela ser implementada. E aonde a gente está agora é justamente a IP 4844, que é essa atualização que a gente está falando, que vai acontecer até o final do ano, que ela vai atingir isso que a gente chama de Basic Rollup Scaling, que é essa escalabilidade via segundas camadas básica, beleza? Não vai atingir o total, tem outras, vou dizer assim, avanços técnicos mais importantes para serem, mas não digo mais importantes, mas ainda para serem feitos, ainda para serem executados até o final dessa etapa, mas a IP 4844 é uma etapa essencial para a gente atingir o primeiro passo da escalabilidade da Ethereum voltada para segundas camadas. Boa. Boa noite aí para mais uma galera que chegou aqui no chat. Bode Bigode, Carlos Costardi, Arlindo, grande Arlindo aí, boa noite. Bravo, E boa noite, pessoal. só, pessoal, antes de continuar aqui, eu queria mostrar para vocês, a gente tem uma análise completa que ela trata só sobre essa etapa aí, né, de desenvolvimento da Ethereum, que é o The Surge, focada em tornar a Ethereum mais rápida, mais barata para o usuário final. Esse aqui é um relatório que ele tem 44 páginas, tá, pessoal? E ele fala tudo sobre essa atualização e exatamente o que vai acontecer ali nesse próximo fork, nessa próxima divisão da rede da Ethereum. Tem a explicação aqui também de maneira muito mais detalhada e mais técnica, né, para quem quer saber exatamente os detalhes ali dessa questão de programação da Call Data, né, essa função da Ethereum. E esse relatório ele está disponível lá na Mercúrios Pro, tá? É só uma das análises que a gente tem lá, junto com a análise de várias criptos que a gente também tem, junto com os cursos de análise fundamentalista da Mercúrios Pro, com o suporte especializado e também com a carteira perfeita da Mercúrios Pro, que é a nossa carteira de cripto com estratégias de staking, alavancagem, opções para poder se proteger contra a queda do mercado. Então, para quem quiser fazer parte da Mercúrios Pro, é só clicar no link, o primeiro link que está aí na descrição, e aí você já vai falar com uma pessoa do nosso time, certo? Mas, Bruce, por enquanto a gente não tem nenhuma dúvida aqui não, acho que dá para a gente prosseguir aí na explicação, então, e falar o que a IP 4844 vai mudar para a Ethereum ficar mais escalável, né? Boa, beleza, pessoal. Então, basicamente, a gente falou que a gente está numa etapa do roadmap da Ethereum, em que é focado na escalabilidade da Ethereum, tornar a Ethereum escalável via segundas camadas, e a IP 4844 ela quer fazer isso via otimização de armazenamento de dados. Então, quais são os 3 pilares dessa atualização? E aí é muito importante, essa parte mais importante da live, a gente entender exatamente como isso vai afetar a própria Ethereum, beleza? Os 3 pilares da IP 4844 são, primeiro, a introdução do Blob, que basicamente é um espaço especial para transações especiais dentro da Ethereum. O segundo é definir que esse espaço especial para transações especiais não vai armazenar essas informações especiais para sempre, tá? E entender os impactos disso. E o terceiro ponto é entender que as informações que serão armazenadas pela Ethereum, elas serão armazenadas de uma forma descentralizada, beleza? Que é bem diferente do que acontece hoje. Mas vamos tentar entender passo a passo aqui, começando pela introdução do Blob.
que é a parte mais importante, tá? Da IP 4844 e que mais vai ter efeitos práticos, de fato, na Ethereum, beleza? Começando pelo Blob, o que é esse tal desse Blob, tá? O Blob, ele é quase como que a criação de um espaço novo dentro da blockchain do Ethereum, quase como se a gente estivesse criando uma camada nova dentro da blockchain do Ethereum, beleza? O Blob, ele vai ser um espaço. Lembra que eu falei lá atrás para vocês que as transações da segunda camada, elas são enviadas para a cadeia de armazenamento e consenso da Ethereum, para essa camada de segurança da Ethereum, mas elas são enviadas para concorrer junto com as transações que rolam dentro da própria Ethereum, certo? O que está sendo feito com a IP 4844 é criar um espaço especial para receber as transações da segunda camada. Então, as transações que rolam na segunda camada e são enviadas com esse pacote de dados para passar pela validação e pelo armazenamento na Ethereum, elas vão ser enviadas para um espaço especial, que ele, primeiro, não vai concorrer com as transações que acontecem dentro da Ethereum. Então, se a gente tiver, por exemplo, um evento de como que eu posso dizer, congestionamento dentro da Ethereum, que tem diversas transações rolando dentro da Ethereum, isso congestionar a blockchain da Ethereum, isso não vai afetar o custo das segundas camadas. E o segundo ponto também da criação desse espaço separado é que o Blob, ele é, vou dizer assim, mais espaçoso. Então, ele vai caber mais transações, ele vai caber mais dados do que cabe hoje naturalmente, beleza? Do que cabe hoje, porque quando não se tem esse espaço especial, beleza? Então, basicamente, né, ô Bills, a gente tentar solucionar aquele desenho que a gente mostrou antes, né? Então, a gente mostrava as transações tanto da primeira camada quanto da segunda camada competindo por um mesmo lugar. O que é o Blob? A gente vai criar um novo lugar de armazenamento para essas transações pararem de competir. E é assim que a gente vai tentar deixar, né, a Ethereum vai tentar deixar as transações da segunda camada mais baratas, né? Porque agora, como vai ter um espaço só para armazenar elas, ela não precisa mais ficar competindo com as transações normais que acontecem ali na primeira camada, né? Pois é, essa tabela ela foi feita por um desenvolvedor da Optimus, tá? Que chama Protolambda, inclusive o conceito de Proto-Danksharding, que é uma outra atualização, uma outra fase do roadmap da Ethereum, vem desse cara, tá? Que é um desenvolvedor, e ele mesmo assumiu que esse esquemático aqui, ele tá errado. É como se a gente pegasse esse blob, que é esse quadrado, terceiro quadrado, e ele fosse, na verdade, anexo à primeira camada ali, que é a camada de consenso. Então é como se a gente tivesse duas camadas de consenso, duas camadas de segurança dentro do Ethereum. Uma voltada para as transações que acontecem na própria Ethereum e uma voltada para as transações que acontecem na segunda camada. Então é como se a gente subisse esse blob e ele fosse anexado a esse POS que está aqui em cima como uma camada de consenso barra armazenamento barra segurança, beleza? E esses quadradinhos embaixo, o EVM, se comunicasse diretamente com o blob na camada de consenso, se comunicasse diretamente com esse espaço especial para armazenar as transações da segunda camada. Como eu falei, a partir do momento que você para de competir com as transações Ethereum e você tem um espaço maior para armazenar as informações, você gasta menos. A Ethereum ela consegue cobrar menos para você armazenar as informações ali. E aí vocês podem me perguntar, Gabriel, mas por que então a Ethereum ela não pega e cria um blob gigantesco, tá? Para você colocar uma quantidade boçal de informações lá dentro. Então, os rollups eles poderiam colocar o máximo de informações que eles quisessem dentro da Ethereum, óbvio, ficaria muito mais barato. O problema disso é que à medida que você cresce o tamanho de bloco de uma blockchain, à medida que você coloca mais informações dentro de um bloco de uma blockchain, essa blockchain ela fica mais pesada. E essa blockchain ficando mais pesada, ela fica mais difícil de rodar, beleza? E quando ela fica mais difícil de rodar, você precisa de um poder computacional muito grande, ela fica mais centralizada em termos de validação. Uma blockchain mais centralizada em termos de validação é uma blockchain menos segura. Então, essas atualizações, elas são uma forma de não aumentar muito o tamanho da blockchain, não deixar uma blockchain extremamente pesada, mas ao mesmo tempo deixá-la escalável, deixá-la mais barata, beleza? Então essa é a primeira atualização que vai ser feita logo na IP 4844,
beleza? O foco da IP 4844 é a introdução desse blob, que é essa atualização que a gente está falando, que vai rolar no final do ano. E já vai ter um impacto imediato na questão de custos para Ethereum. Isso daí eu vou abordar um pouco mais para o final da live. Para o custo da Ethereum, não. Para o custo das segundas camadas, beleza? O segundo ponto que vai rolar, não só com a IP 4844, mas aí com o Dunk Sharding, que é uma outra atualização, é que as informações no blob elas não serão armazenadas para sempre. Essas informações que vão estar no blob, que vão estar nesse espaço especial para as segundas camadas, elas não vão ficar lá para sempre, beleza? Por quê? Porque se elas ficam lá para sempre, pensa, a Ethereum está se especializando como uma blockchain de segurança. Segurança inclui armazenamento de dados, ou seja, a Ethereum sempre vai estar armazenando muitos dados. Isso é ruim, porque para um validador rodar um nó daquela blockchain, validar aquela blockchain, ele precisa meio que carregar todos esses dados, ele precisa armazenar todos esses dados. E se a blockchain da Ethereum ela sempre tem mais dados para serem armazenados, um validador ele precisa sempre ter um poder computacional muito forte para conseguir armazenar esses dados, beleza? Então, os dados dentro do blob, os dados da segunda camada, eles vão ter uma data de validade. Primeiro, por essa questão de tornar a blockchain da Ethereum mais leve. Segundo, porque o armazenamento de dados da segunda camada na Ethereum é mais no sentido de, olha, validei as transações que rolaram na sua blockchain, garanti que elas estão válidas. Eu vou guardá-las por um espaço de tempo. Você tem um mês, nesse caso, as informações no blob vão ficar lá por um mês. Você tem um mês para vir aqui e contestar que essas informações estão certas ou estão erradas. Se você chegar aqui e me falar, olha, essas informações elas estão erradas, beleza, você reverte o estado, você reverte essas transações na segunda camada. Passou um mês, eu deixo de armazenar essas informações. E aí, beleza, o que eu faço se eu quero ter as informações da minha blockchain armazenadas para sempre e a Ethereum não vai armazenar essas transações para sempre? Eu armazeno em uma outra blockchain especializada para isso. E aí que é a pegada, e por isso que a IP 4844 meio que ajuda a criar um novo setor. Aí que nascem soluções como a Eigenlayer, a Celestia e a Polygon Avail, que hoje só se chama Avail, né? Nasceu como um projeto dentro da Polygon, mas hoje ele fez um spin-off, saiu da Polygon e hoje é um projeto separado. Que são blockchains focadas no armazenamento de dados. Então tem algumas discussões, o pessoal questionando se, a Celestia, a Eigenlayer, a Avail, elas são blockchains concorrentes à blockchain da Ethereum, porque elas fazem um armazenamento de dados que a Ethereum também faz? Não, elas são blockchains complementares, porque a Ethereum está falando, olha, eu sou uma blockchain que eu vou ser focada em consenso e armazenamento de curto prazo. No longo prazo, se você quer fazer o armazenamento, a blockchain da Ethereum não vai fazer. Você precisa buscar uma blockchain especializada para isso. E é por isso que estão nascendo blockchains especializadas para isso, e é por isso que o setor de Data Availability está tanto em pauta agora, porque ele se comunica muito com essa etapa do roadmap que a Ethereum tá, beleza? Então, novamente, o primeiro o primeiro pilar do IP 4844, que é introdução do blob, ele afeta o custo, que você cria um espaço mais barato para as transações da segunda camada ficar. O segundo, ele afeta a questão da sustentabilidade de longo prazo da blockchain da Ethereum e da segurança. A blockchain da Ethereum agora, ela não vai ficar, à medida que ela vai crescendo com o armazenamento de dados, ela não vai ficar mais pesada e não vai ficando menos segura, beleza? Então ela consegue crescer de forma eficiente, de forma sustentável. E o terceiro pilar não só da IP 4844, mas nesse caso do Dunk Sharding, também é focado em crescimento sustentável e eficiência, que é a questão de que as informações armazenadas, o armazenamento de informação da Ethereum, ele vai ser descentralizado, via um conceito chamado Data Availability Sampling, tá? O que é isso? O que é essa descentralização de armazenamento? Lembra do blob? Que é esse espaço dentro da blockchain da Ethereum que ele vai ser utilizado para armazenar as informações da segunda camada? Então, esse blob ele vai ser fragmentado. Um validador ele não vai ter que tanto validar quanto armazenar todas as informações que estão dentro daquele blob. Qual que é a ideia da Ethereum? Cara, à medida que
as segundas camadas crescem e tem muita informação sendo vindo das segundas camadas para serem armazenadas e validadas dentro da Ethereum, eu não posso fazer com que todos os validadores validem e armazenem todas essas informações. Pode chegar um momento em que fique muito pesado para eles. Então eu vou fragmentar essas informações e cada validador vai validar e armazenar uma parte específica das informações da segunda camada. A visualização fica mais ou menos assim, tá? Como se um blob, ao invés de ser aquele quadrado, aquele bloco, um monolito, que era basicamente a visualização antiga, ela acaba sendo vários blocos fragmentados, vários blocos quebrados, beleza? E é por isso que esse formato aqui, ele chama Proto-Dunking Sharding, né? Antes a ideia de sharding era quebrar a blockchain da Ethereum em várias. A ideia agora é quebrar uma parte específica da blockchain da Ethereum em várias. Então a gente saiu de sharding, que era basicamente quebrar toda a blockchain da Ethereum em várias, para agora você ir para o Proto-Dunk Sharding, que é uma fragmentação da blockchain da Ethereum focada em armazenamento de dados. Então, após essas atualizações, a introdução do Blob na questão do a introdução do Blob na questão da IP 4844 e depois a questão de que as informações não vão ficar armazenadas para sempre e vão ser feitas de forma fragmentada, faz com que a Ethereum se torne escalável e de forma sustentável, sem que ela tenha um crescimento, ela fique um crescimento sustentável, que ela fique extremamente pesada para ser validada. E pode levantar o questionamento aqui. O Bills, se o armazenamento de dados dentro da Ethereum ele vai ficar fragmentado, então não pode acontecer o caso... Ih, apagou minha luz aqui. Acabou. Boa, voltei. Então, se o armazenamento de dados dentro da Ethereum ele vai ficar fragmentado, isso não pode ser um risco para a própria segurança da Ethereum? Um validador ele não conseguir validar uma informação no histórico da Ethereum? Não, porque você vai utilizar um conceito tecnológico aí dentro do próprio Dankshard que vai fazer com que todas as transações, com que todos os validadores eles consigam reconstruir o histórico da blockchain da Ethereum, mesmo eles não armazenando todo o histórico da blockchain da Ethereum. E é assim que eles vão conseguir manter o grau de segurança, manter o nível de segurança que a Ethereum ela possui hoje, reduzindo a demanda, reduzindo a questão de armazenamento de dados, reduzindo o quanto que eles gastam de computação para armazenar todos esses dados. Tem alguma dúvida em relação a isso, Carlos? Realmente é um conceito bem complicado, é bem difícil de entender, é bem complexo, que a gente tentou simplificar ao máximo aqui para ficar minimamente tangível, né? O importante aqui, pessoal, percebam que aqui a gente está falando de duas atualizações, tá? Aqui a gente primeiro, né, assim, nesses 3 pontos, primeiro a gente passou pela IP 4844, que é a próxima atualização que a gente vai ver, e nessa IP 4844 a gente vai ter a introdução desse blob, né, esse espaço especial para as segundas camadas, e, né, importante, né, dizer que, olha, não existe almoço grátis, então vai ser criado esse espaço especial para as segundas camadas, porém, ele não vai se manter para sempre, né? Ele vai sendo apagado de tempos em tempos. E aí o Dunking Sharding já é uma segunda atualização, que é como se fosse a IP 4844 com esteroides, né? Na verdade, a IP 4844 ela foi criada para ser uma introdução ao Dunking Sharding, né? Para meio que já ir colocando o pezinho ali na água, sentindo a temperatura, para ver se a ideia faz sentido e para a Ethereum já ir se atualizando antes do Dunking Sharding, que já é uma atualização mais complexa. E aí sim o Dunking Sharding ele faz essa divisão do blob em vários pedacinhos diferentes, que aí faz aquela analogia com quebra-cabeça, né? Que aí você consegue deixar ainda mais escalável, porque é menos informação ainda que cada um dos validadores ali tem que armazenar. Tem algumas dúvidas sim que eu quero puxar aqui. O Fábio, ele falou o seguinte, olha, tem uma dúvida, em que momento e onde eu escolho qual segunda camada utilizar? Legal. Depende, cara. Você está falando de utilização, de fato, mão na massa, né? Você ir lá, fazer um swap, utilizar uma DeFi ou alguma coisa do tipo. Em que momento? No momento que você precisar fazer algum tipo de transação. Se você tem a demanda de fazer alguma transação dentro da própria Ethereum, tá? Seja para fazer um swap de tokens, seja para, cara, caçar um airdrop ou alguma coisa do tipo, aí pode ser que invariavelmente você acabe caindo numa segunda camada da vida. E o mais importante aqui é a questão de custo. Se você movimenta milhões on-chain, utiliza Ethereum. Utiliza Ethereum porque o custo da Ethereum não vai ser um impeditivo para você. A segunda camada ela é para pessoas que utilizam muito a blockchain,
fazem muitas transações on-chain e precisam pagar custos baixos, beleza? Custos de transação baixo. Então, talvez uma segunda camada, ela não seja para você. Se você faz uma transação on-chain, uma blockchain da Ethereum, por exemplo, de vez em nunca, e você transaciona grandes valores e pagar R$10 por um swap não vai te afetar tanto, talvez você não precise assumir a complexidade e o custo para ir para uma segunda camada. Beleza? Agora, se você quer, cara, ficar caçando airdrop, ou se você é um cara mais degen, que faz pool de liquidez e faz algumas transações muito mais frequentes e talvez com capital menor, e a taxa influencia muito para você, aí sim, aí faz muito mais sentido você migrar para uma segunda camada. Hoje, as mais utilizadas, e que eu acredito que estejam em um patamar acima em nível de segurança, eu diria que é a Arbitrum e a Optimus, que estão mais evoluídas, beleza? E eu tentaria começar utilizando a Arbitrum. A Arbitrum acho que é o que tem um ecossistema mais legal e está mais evoluída em termos de tecnologia. Esse final de semana eu peguei para utilizar ZK Sync, peguei para utilizar Polygon ZK VM, Starkware, todas essas ZKs, e elas ainda estão bem ruins, assim. Então, pode ser que a sua experiência não seja tão legal ao utilizar esses caras aí. Boa. Onde você escolhe, ô Fábio, normalmente na carteira que você vai usar, ela vai te dar essa opção, tá? Aqui, por exemplo, é a MetaMask, então aqui em cima, perceba que você tem a opção de escolher qual rede utilizar, né? Então, aqui, por exemplo, tem a rede da Polygon e a rede da Ethereum adicionadas, entendeu? E aí tem inclusive um tutorial aqui no canal da Mercúrios ensinando como usar a MetaMask, e aí ali você vai escolher qual das redes você quer utilizar, tá? Normalmente ela vai te dar essa opção ali, ou então na sua corretora, por exemplo, ela vai te dar essa opção de por qual rede você quer fazer algum envio, mas aí é sempre importante você conferir se a sua carteira, se a sua corretora, né, enfim, a conta para onde você está enviando é compatível com aquela segunda camada, né? Então, por exemplo, tem gente que compra alguma cripto no mercado Bitcoin porque aceita Pix e aí quer mandar para uma Kraken, por exemplo, que não aceita Pix. É importante você conferir se a rede que você está utilizando é compatível com a Kraken também, por exemplo. O Bode Bigode aqui, ele perguntou se a Veil tem token de governança ou se será Matic. Não tem token ainda, tá? Em algum momento eles provavelmente vão lançar algum token até para se financiar, né? É algo típico dos projetos de cripto e não será Matic, porque não é mais Polygon a Veil. Hoje é só a Veil porque o cofundador lá dentro da Polygon que tocava esse projeto resolveu sair, o a Veil também saiu. E faz até sentido, né? Porque são setores bem diferentes, então não vai ser mais Matic, né? Eu chuto que deve ser a Veil mesmo, provavelmente. Tem mais uma dúvida aqui. O RaspC, ele perguntou ele falou o seguinte: olha, um NFT na Ethereum aponta para o IPFS para disponibilizar a mídia do NFT. Em Bitcoin, a mídia do NFT fica nos dados da blockchain, o que deixa a rede mais carregada e segura. Como o blob afeta os NFTs, né? Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é o seguinte: normalmente aquela imagem que tem em um NFT, por exemplo, né, ou então um áudio, um vídeo, o que quer que seja, ela não está armazenada na blockchain da Ethereum, tá? Ela está linkada com algum servidor externo, algum outro computador que é centralizado muitas das vezes, tá? E aí ali que está a imagem. Então existe esse debate, né, de o quão centralizado são ou não o armazenamento desses NFTs. No caso do Bitcoin, é diferente, porque como eles usam aquela tecnologia na maioria dos NFTs do Bitcoin, que é a chamada inscriptions, eles armazenam o dado daquela imagem dentro da rede do Bitcoin e utilizam a tecnologia de ordinals para poder relacionar aquele dado com um satoshi, né, que é um fragmento de Bitcoin. E aí, dessa maneira, você consegue transferir a propriedade transferindo esse fragmento do Bitcoin, né? Então, é por isso que algumas pessoas falam que os NFTs do Bitcoin, eles são mais sólidos, digamos assim, porque todos os dados relacionados a eles estão armazenados na própria rede. Aqui nesse caso, até onde eu sei, o Blob não afeta em nada essa lógica do funcionamento dos NFTs da Ethereum, tá? Inclusive, você só não armazena ele na Ethereum não por uma questão técnica, é mais por uma questão de taxas, né, de praticidade assim, mas você poderia escolher armazenar, só sairia muito caro, né, mas até então o Blob não afeta em nada nesse sentido, né, Bills? Cara, perfeito. Inclusive foi uma dúvida muito boa, cara. Parabéns pela dúvida aí. Só de entender o funcionamento básico do armazenamento de dados por trás de uma NFT já te coloca na frente de muita gente aí. E realmente, o Blob ele não afeta o funcionamento da NFT,
dentro da rede da Ethereum, e ele afeta unicamente a questão de segunda camada. O que ele pode afetar, por exemplo, é que se eu quiser fazer uma taxa se eu quiser fazer uma transação, se eu quiser flipar, tradear NFT numa Arbitrum da vida, vai ficar mais barato. Beleza? Tende a ficar mais barato, porque as taxas de transação dentro dessa blockchain tende a ficar mais barato. E pode ser, por exemplo, que como a gente está separando esses dois espaços de armazenamento dentro da própria camada base da Ethereum, para você armazenar ou tradear um NFT dentro da própria Ethereum, pode ser que ele fique mais barato. O que me leva, que eu até queria puxar aqui, para o último tópico da live, que é justamente, cara, os efeitos, né? Os efeitos da IP 4844, beleza? As projeções de redução de custo é que, à medida que você introduz o blob, assim que você introduzir o blob como esse espaço novo de armazenamento de dados dentro da Ethereum focado em segundas camadas, o custo de uma segunda camada enviar uma transação da Ethereum para Ethereum caia em aproximadamente 100 vezes. Tá? Então, lembra aquele custo que era de 70% a 80% da receita gerada pela segunda camada? A tendência é que esse custo caia em aproximadamente 100 vezes para a solução em segunda camada. O que isso pode causar? Isso pode causar que as taxas para você interagir dentro de uma segunda camada caia aproximadamente 100 vezes. Obviamente, vai da segunda camada reduzir o custo que ela cobra para os seus usuários. Mas se ela reduzir na mesma proporção que o custo para ela enviar uma transação para Ethereum diminuir, tende a ficar 100 vezes mais barato de você fazer uma transação dentro de uma segunda camada. O que nos leva a acreditar que a IP 4844 é uma atualização que ela vai destravar uma nova era de usabilidade dentro das segundas camadas. Que a gente está falando de blockchains que elas são consideravelmente mais seguras do que uma blockchain alternativa, do que uma Outlier como a gente conhece hoje, e que elas vão estar num patamar de custo, num patamar de usabilidade, num patamar de escalabilidade ultramente aceitável. Apesar de as segundas camadas ainda serem muito mais baratas que Ethereum, elas ainda são caras, e aí sim, pós IP 4844, elas podem ficar extremamente baratas. E com isso, atrair um monte de usuários, inclusive fazer novos modelos de incentivo. Tá? Então, para quem busca airdrop, para quem, cara, tá na expectativa de ver o crescimento do ecossistema de alguma aplicação dentro de uma segunda camada, pós IP 4844 pode ser o momento que isso aconteça, tá? E é por isso que a gente está destacando tanto isso, para ficar de olho em Arbitrum, Optimus, Polygons e KVM, zk-Sync, Scroll, Starknet e todas essas soluções de segunda camada, porque elas podem ficar tão baratas para os usuários interagir que elas podem passar por uma nova pernada de crescimento e quase como se fosse um bull market próprio pós essa atualização. Tá? Por isso que é uma atualização técnica, é difícil de entender, muda um aspecto só da camada base da Ethereum, mas pode ter um efeito prático tão grande que pode ser a diferença da performance na sua carteira, por exemplo, se você tiver bem alocado em uma segunda camada que saiba aproveitar da IP 4844, que faça um modelo de incentivo e que veja um crescimento do seu ecossistema depois dessa atualização. Por isso que a gente está olhando para essa atualização com tanto carinho. Tá? Porque pode ter um impacto direto na usabilidade e nas principais aplicações, ativos, nas principais criptos que a gente investe aqui na Mercúrios. Show, acho que é isso então. Não temos mais dúvidas do pessoal aqui. Espero que tenha ficado claro aí o funcionamento da EIP 4844, que é uma das atualizações mais aguardadas aí para Ethereum, porque, de novo, a gente já viu algumas atualizações que, para o ponto de vista do usuário, não mudavam muita coisa, mas agora, de fato, é um passo muito importante que a gente pode dar em direção a ter mais escalabilidade. Bills, quer fazer alguma consideração final aí antes de se despedir do pessoal? Não, cara, eu acho que é muito importante se antecipar, estudar esse tipo de coisa e se antecipar ao mercado, porque pode ser que, você comece a investir numa segunda camada depois que passou uma IP 4844, depois que ela já passou pela sua pernada de crescimento, ou no caso de uma solução dentro de uma segunda camada, vamos supor uma GMX da vida, que está dentro da Arbitrum, pode ser que esses caras também passem por uma nova pernada, por uma nova fase de crescimento depois desse tipo de atualização. Então, por isso, tão importante a gente entender essas atualizações, todas essas narrativas do mercado, porque permite que a gente se posicione
Então pode ser que, cara, a atualização está prevista para acontecer no final desse ano, tá? No último trimestre desse ano, ainda não tem uma data definida. Então pode ser que a gente esteja num momento macroeconômico melhor, num momento do ciclo de mercado de cripto melhor, e essas sejam as principais moedas, os principais ativos que performem melhor. Então é muito importante a gente entender quais são as narrativas que o mercado tá nos entregando para a gente saber como se posicionar, beleza? No mais é isso, pessoal. Vão deixando seus comentários aí vão deixando suas dúvidas aí nos comentários, a gente sempre responde depois da live. O Raspsi até comentou aqui, excelente live, didática, direto ao ponto. Muito obrigado, cara. A gente tenta dar uma encurtada aqui, explicar termos ultra difíceis de forma simples. E é isso, pessoal. Vão acompanhando a gente aí, que a gente vai sempre trazendo essas novidades e o que a gente considera que são as narrativas mais importantes e como a gente está se posicionando em relação a tudo isso aí no mercado. É isso, pessoal. Não esqueçam de conferir o link da Mercúrios Pro, que vai estar aí embaixo. Nos vemos em próximos conteúdos aqui no canal e até mais. Falou, pessoal!